Bem-vindos! Essa gravação é sobre a escolha do próximo piloto da aeronave chamada Brasil. Vai ser agora dia 30, segundo turno, para as eleições presidenciais no Brasil. E temos que tomar muito cuidado, porque a atmosfera está turbulenta. Nós temos muitos cúmulos nimbus, turbulências. A coisa não está fácil, não. Tem que ser um bom piloto. E pela escolha, pelos presidenciáveis, pelo que nós entendemos aqui, um piloto pode tentar, com algum sucesso, atravessar esse caminho turbulento, nessa atmosfera tempestuosa. Agora, outro piloto, deliberadamente, vai acabar jogando essa aeronave chamada Brasil em algum precipício rochoso. E aí, meus amigos, ricos e pobres, poliglotas e monoglotas, trabalhadores desempregados, vai todo mundo explodir junto com esse avião. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E parece que está muito óbvio, né? Pelo menos deveria estar muito óbvio, para as pessoas conscientes está, né? E meu objetivo aqui é tentar acordar as pessoas inconscientes que ainda não estão com a mente cauterizada, que ainda conseguem pensar, mas claramente eu gostaria apenas de lembrar que nós temos liberdade de um lado, censura, controle da mídia de outro. Quer dizer, você ter notícia direcionada, você acaba acreditando, como na Coreia do Norte, que se você comer mais de um prato de arroz por dia, você vai inchar e vai explodir. Hoje isso parece ridículo para a gente. Mas se você for olhar com atenção, uma observação mais atenta, você vai ver que isso é ridículo porque eles não têm outra fonte de informação. A censura é algo terrível, emburrece e doutrina as pessoas. De um lado, a gente vai ter procura da união para o trabalho, para alguma coisa boa. E do outro lado é o quê? Dividir para conquistar, né? A cisânia, a luta de classes, né? A luta entre etnias, a luta entre gêneros. Sempre a luta, sempre o dividir para conquistar. E do bom lado, nós temos o quê? A proposta de um Estado cada vez menos inchado e que atrapalhe cada vez menos o verdadeiro gerador de emprego, que são os empresários. Né? Acabar um pouco com essa quantidade extraordinária de impostos. Né? E do outro lado, não, a gente já tem o Estado forte, né? Um Estado pesado e caro. E o que é pior, a gente acaba com isso municiando aqueles que nos causam o mal. A gente está municiando quem nos causa o mal. A gente está comprando o veneno que vai nos matar. Porque você veja bem, por exemplo, há um tempo atrás era ilegal financiamento de campanha e tinha muita questão de caixa 2 em campanha e tal. Isso aí o sistema deu um jeito de tornar legal. Hoje em dia tem financiamento público de campanha. Eu, por exemplo, não gostaria jamais de financiar uma campanha pró-aborto. Eu não gostaria jamais de financiar uma campanha pró-fortalecimento do Estado, pró-Foro de São Paulo, pró-Grupo de Puebla. E a gente está sendo obrigado a financiar isso. Então eles transformaram uma coisa que é ilegal em legal. Então isso é terrível. De um lado, a gente tem economia liberal, a livre concorrência entre empresas. Do outro lado, a gente tem um oligopólio associado ao Estado, como foi nos últimos anos, com a questão das empreiteiras, tudo, unidos, ditando regras para licitação, dominando totalmente o mercado, e o monopólio é uma escravidão terrível. Monopólio horroroso. Monopólio a gente é obrigado a ter comprar um único produto ou contratar um único serviço ruim, pagar caro porque só tem ele. Só tem ele. Então, eu gostaria de me dirigir em especial às pessoas inconscientes, mas de boa fé, boa vontade, que realmente acreditam que o
se um dos candidatos ganhar, eles vão ter picanha na mesa, né? Como prometeu, né? Tem uma campanha, você tem uma proposta de governo sólida, ministro já escolhido, do outro lado não tem nenhum plano de governo. Só promessas vazias e alguns flertes com censura. E nós sabemos muito bem que serve o grupo de Puebla, que quer instituir, por exemplo, uma Guarda Nacional, né? Que não seriam nossas Forças Armadas, que seriam sucateadas em prol dessa Guarda Nacional, para que essa pessoa seja mantida no poder. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo com o lado que nem proposta tem. Eu gostaria até de dizer o seguinte, é uma meia-verdade. Houve realmente no tempo desse governo, de anos atrás, controle artificial dos preços de combustível, tudo. Então, eu até acredito que nos primeiros meses a gente vai ter picanha barata na mesa. Vamos ter sim, porque vai ter controle de preço, interferência estatal, né? Mas é só por uns meses. E aí é que tem um problema. Depois, o que terá? Teremos filas gigantescas. Vamos ter filas colossais para não comprar nada. Sabe por quê? Vão começar a faltar produtos no mercado. Não vai haver mais produto, porque ninguém vai querer se sujeitar a vender alguma coisa com preço controlado. Então, o que nós teremos assim, é uma escassez absurda. E depois, finalmente, depois de algum tempo, a picanha vai acabar voltando. Como não? Em dólar, com ágio, caríssimo, inacessível. Então, aqueles que realmente acreditam no conto da picanha, no conto de tudo barato, olha, toma muito cuidado, que vai acabar querendo comprar picanha, mas vai levar essa peça de carne sem unhar. E aí é que mora o problema. Então, eu gostaria só de propor para vocês o seguinte. Você sabe que um lado já escolheu o ministro, Paulo Guedes, já tem toda uma proposta de governo, um plano de governo traçado, e o outro lado, aparentemente, não tem proposta, mas só aparentemente, porque aqueles mais atentos sabem muito bem o que vem por aí. Como diz aquela famosa filósofa, né, a Mônica dos Infernos, baixinha, gorducha, dentuça, vestido vermelho comunista, que não fala coisa com coisa, né? Por trás de cada criança a figura oculta de um cachorro, né? O estocavento, etc. E aqui eu digo, por trás de um não programa de governo que não foi apresentado, existe a figura oculta de um esboço de plano terrível para a população. Então, eu queria só que vocês ficassem muito atentos com relação a essas questões. E por que não deixar os próprios personagens dar uma dica, uma pequena dica para a gente do que seria esses planos de governo e com quem eles estão associados, né? Então, olha só que coisa interessante. Você vai ver que o compromisso deles não é com o Brasil, né? O compromisso deles é com um tal de globalismo, Agenda 2030. E olha a satisfação com que isso aí é falado pela própria personagem. Olha só que interessantíssimo. Veja, vocês vão reconhecer a voz. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Olha a satisfação, vamos dar replay na satisfação com que ele fala, é um sorriso,
é uma coisa maravilhosa, assim. Eu não vou mostrar a imagem, por, de repente, alguma questão, tudo, mas nossa, que coisa interessantíssima. Satisfação. Porque era preciso uma nova ordem econômica mundial. Ele sorriu, é uma coisa linda, maravilhosa. E isso aí, muita gente não sabe o que é direito, né? Mas a gente vai falar sobre isso já já. E também a gente tem um judiciário, né? Um judiciário que o compromisso dele também está muito bem traçado, né? Olha só que interessante. Com a palavra, voz pastosa, né? Que lembra até de um bêbado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme com seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Recentemente, em visita oficial à Organização das Nações Unidas. E blá, 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 seu blá. secretário-geral... E blá, 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 blá. E o compromisso é com a Agenda 2030. Mas, caramba, que tonga na mironga que essa questão de Agenda 2030 e tal, né? Muita gente ainda desinformada fala, não, é um desenvolvimento sustentável, é uma coisa magnífica, tudo, né? Mas vamos dizer um pouquinho sobre esse movimento, né? Alguns ainda que acham bacana e acreditam na propaganda, né? E tem outros que realmente ignoram totalmente o que seria isso, né? Então, eles não têm preocupação nenhuma com o futuro, estão preocupados mais em comer uma picanha, né? Durante alguns meses. Então, vamos lá, olha. O que a gente diz sobre isso aí, né? Eu não quero entrar em polêmica aqui, como começou esse movimento, tudo, que nem é o objetivo, mas eu acho que é muito interessante a gente aqui poder dizer quando ele se intensificou. Esse movimento houve um momento que ele se intensificou bastante, né? Mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos atrás, havia nos Estados Unidos o que foi a maior companhia do seu tempo, prospectando, extraindo, transportando e refinando petróleo. A Standard Oil Company. Ela durou de 1870 a 1911. Essa Standard Oil, por meio de dumpings, lobbies, inclusive em diversas instituições norte-americanas, adquiriu a supremacia absoluta do mercado americano e mundial. Houve um tempo em que 80% a 90% do petróleo refinado no mundo provinha da Standard Oil Company. E a fortuna pessoal, expressa pelo menos, né, declarada nos impostos do seu fundador, a suspeita que seja mais que isso, né, o David Rockefeller, chegou a corresponder a cerca de 2% do PIB dos Estados Unidos. 2% do PIB dos Estados Unidos, a nação mais rica no seu tempo, não é brincadeira. Não é brincadeira, é uma coisa colossal, equivale tranquilamente ao PIB de Bolívia, Peru, Equador juntos, por exemplo. Bom, esse monopólio, ele começou a causar um grande incômodo nas pessoas conscientes, né, na sociedade americana. Em 1911, com um grande clamor público contra o monopólio, houve um clímax. E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu no julgamento Standard Oil Company de New Jersey versus Estados Unidos, que a Standard Oil de New Jersey detinha um monopólio ilegal, que deveria, por isso, ser dissolvida sob a lei antitrust Sherman e dividida em 34 empresas. Exxon, British Petroleum, enfim, né, foi dividida, seus filhinhos hoje são vários por aí, né? Na época, a sociedade americana e todos no mundo que prezam o livre mercado, a liberdade de escolha, era uma respirada. Falaram, nossa, graças a Deus. Graças a Deus. O tempo passou, e é aí que está o problema. Muita areia entrou na engrenagem, né? Eles foram encontrando meios de lubridiar a fiscalização, né? Houve grandes fusões de empresas, o surgimento de uma renovada elite econômica global e uma nova estrutura empresarial, trust, né?
Nessa estrutura, algumas empresas que já detêm uma boa parte do mercado se juntam ou se fundem e formam um oligopólio para assegurar o controle do mercado. Eles estabelecem o preço que eles quiserem. Eles até disfarçam, eles de vez em quando trocam, eles entram em reunião e falam, olha, fabricantes de lâmpada, durante o próximo mês você vai poder, as nossas lâmpadas vão poder acender e apagar só 1000 vezes, força da expressão, e assim, no próximo trimestre você pode vender por um preço mais barato, no próximo trimestre eu vendo, e assim a gente simula uma concorrência, tá certo? Então, o que aconteceu? A fiscalização deficiente, ou, por que não, eventualmente até comprada, a fiscalização não conseguiu coibir essa prática. E ela se alastrou hoje, né? Então, não há dúvidas que essa nova elite globalista, de bilionários, que o pessoal, o nominho da moda é metacapitalista, eles transcenderam o capitalismo. E hoje lutam para destruir suas bases. Para eles não interessa mais o livre mercado e a livre concorrência. Eles querem monopólio, eles querem domínio, eles querem supremacia. E eles são completamente avessos à ascensão social, viu? Eles querem permanecer no topo da sociedade sem ser alcançado, sem serem nunca alcançados. Por isso mesmo, a destruição da classe média, né? O empobrecimento, é um ponto fundamental para eles. Que é um patamar social que permite mais facilmente almejar e alcançar o patamar dessa elite iluminada. Como base para os planos, para eles comandarem o mundo, essa elite conquistou a supremacia do que eles definem como triângulo do poder, né? Os bancos, a grande mídia e a política. Com isso, eles controlam a maior parte, esses bilionários, a maior parte da população mundial. A ideia básica, em linhas gerais, é corromper-se, infiltrar e controlar instituições e poder público de maior número de países possíveis. Tendo isso em mão, os paus mandados por eles colocados, ou subornados, ou sei lá, o termo que se pode usar, né? Eles têm um objetivo de fortalecer o Estado e enfraquecer o indivíduo, né? Para poder favorecer esses bilionários. Assim, esses metacapitalistas controlam os estados nacionais, que uma vez controlam os indivíduos cada vez mais fracos e dependentes de um Estado, cada vez mais totalitário e forte. Então, eles fazem o quê? Eles lançam mão de artimanhas, de engodos, e se aproveitam de situações, né? O que eles fazem para enfraquecer a família, enfraquecer o indivíduo e fortalecer o poder público sedento de impostos? O que esses caras fazem, né? Tem vários exemplos. E eles querem tanto que o Estado fique forte, que eu quero que vocês vejam uma declaração aqui, bem interessante, que é dita pelo próprio personagem. Vamos ver se a gente acha aqui. Olha que interessante, né? Vamos lá. Olha só. O ex-presidente Lula aproveita a pandemia para criticar o governo. Reportagem de Vinícius Silva e Camila Yunis. No mesmo dia em que o Brasil confirmou um número recorde de mortes pelo coronavírus, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para enaltecer o que entende ser um efeito positivo da pandemia. Em entrevista por videoconferência nesta terça-feira ao jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, Lula celebrou o surgimento da Covid-19 para demonstrar a necessidade da presença do Estado. Que legal! Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Que maravilha, né? O Estado, né? O Estado, sangue no olho, sedento de impostos, Estado grande, controle, né? Câmaras de monitoramento, pedágios urbanos,
É um Estado forte, é uma maravilha. Para quem? Para quem? E aí, será que vale a pena comer uma picanha por uns meses e passar o resto da vida nessa opressão? Não sei. Vamos falar, então, das artimanhas que eles trabalham. Eles trabalham muito com escassez. Então, sob o pretexto de uma pandemia, guerra, outro motivo provocado ou não, quebra-se cadeias logísticas de produção e distribuição, de maneira a provocar escassez, preferencialmente de alimentos e de energia. Tá? E a população fragilizada fica dependente de uma bolsa, de um auxílio governamental, que em maior ou menor grau é fornecido somente para o cidadão que andar na linha. E o cara que andar na linha tem que abraçar a ideologia de gênero. O cara que andar na linha tem que tomar um imunizante experimental. Tem que andar na linha. O que será isso que você andar na linha? O que é você andar na linha? Eu queria que explicasse. Atualmente, isso a gente vê muito na Venezuela, Argentina, Cuba, em muitos países europeus, infelizmente, e alguns estados norte-americanos, como a Califórnia. Então, você vê que o estado que vive essa população, por exemplo, olha o nome oficial, olha só, saca só, República Democrática da Coreia, Coreia do Norte, né? Sabe o que esses caras passam com o estado forte? É uma democracia, é um estado democrático de direito maravilhoso, né? Então, é isso aí, né? Você tem para menos de 4 horas de energia por dia, você não consegue manter alimento na geladeira sem que ele apodreça. É interessante viver nesses países. Mas é uma igualdade social linda, né? Todo mundo vivendo numa grande M do caramba, né? Beleza. Medo, olha só, eles também usam medo como artimanha, né? Então, o que eles fazem? A grande mídia, ela é amparada por pseudo-especialistas, provoca pânico na população. E a população assustada aceita tudo. Renuncia seus direitos de liberdade, de locomoção, né? Você vê, quer seja devido a uma pandemia, ou até mesmo devido à flatulência do gado. Agora tem essa também, né? Tem essa também que a flatulência dos bovinos, dos suínos, ela solta gases de efeito estufa e aí vai derreter o planeta. Não pode comer carne. É perigoso, hein? Para quem quer picanha aí, olha, toma cuidado, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas renunciam tudo, o direito de vir, comer carne, vai renunciando. Outro problema, a regra de 3, e não é matemática, não. Funciona assim. Cria-se um problema. A mídia trata de divulgar de forma sensacionalista esse problema e depois vende-se uma solução que muitas vezes é pior que o próprio problema. Eles criam uma situação lá, eles vão mostrando. Pode ser uma pandemia, pode ser o caso mais besta. Eles estão querendo colocar um imposto ecológico sobre o carro, né? Mas não vai para ecologia coisa nenhuma, a gente sabe disso aí. Então, o que eles fazem? Eles mostram um carro caindo aos pedaços, enguiçado no meio da rua, entrevistam algumas pessoas aí e falam, é um absurdo, né? Tem que ter um controle mesmo, tudo. E controle, e a pessoa com peso na consciência, que está poluindo o planeta, né? Isso aí gera uma culpa na pessoa. E quem tem culpa tem que pagar o preço da culpa, né? Imposto. Beleza. Outra coisa que eles usam também, que eles gostam, é a ideologia progressista. Olha, ela é amplamente apoiada e financiada pelos globalistas, por meio de ONGs de fachada, por exemplo. Esse sistema político nada mais é que um refinamento do socialismo, onde a luta de classes entre o burguês e o proletariado é substituída. O Herbert Marcuse, o autor dessa obra, né? Ele diz que você não consegue mais mover o proletariado com massa de manobra, né? Por quê? Porque o bem comum atingiu ele. A tecnologia fez com que ele tivesse um celular, não tão bom que nem o do patrão, mas ele tem. Tem um carro, não tem uma coleção de carros ou um carro tão bom que nem o do patrão, mas tem um carro também. Então ele deixou de ser revoltado o suficiente para ser usado como massa de manobra. Então, o que eles fazem, né? Essas ideologias progressistas, elas pregam utopias, né? Como
liberdade, né? A igualdade entre as pessoas, né? Eles vão pregando tudo isso aí para a população, e isso aí é impossível de alcançar, essa utopia, e gera uma frustração. E essa frustração é explorada pela propaganda do partido progressista, que capitaliza essa revolta e usa ela como combustível para insuflar a população convertida em massa de manobra e, por meio dela, chegar ao poder. Eliminar quem está no poder, eliminar a população que abraçou a ideia, acreditou, né, em igualdade, acreditou na picanha, tal. Todo mundo que abraçou a ideia são os idiotas úteis que serão descartados depois. Isso aí é dito de forma muito, muito interessante, vale a pena ler. Um livro do Herbert Marcuse, One Dimension Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Vale a pena dar uma conferida. E a outra coisa bem interessante também é a política identitária, né? Ela foi idealizada por Saul Alinsky, que é um líder intelectual da ala radical de esquerda do Partido Democrata norte-americano. Ela consiste no seguinte: na propaganda do partido criar minorias insatisfeitas. Minorias, você gera uma revolta de negros contra a maior parte da população, você gera uma revolta da mulher contra o homem, você gera uma revolta do pobre contra o rico, você vai gerando isso aí. Se apoia cada uma das ideias e o debate interminável, sem que as pessoas se xingando, se degladiando, sem saber quem se esconde por trás de cada espetáculo, né? E a somatória dessas minorias insufladas, elas criam uma maioria que garante a perpetuação no poder desse partido. Dentro desse contexto de promover a cisânia entre diferentes classes sociais, etnias, gêneros, né, o céu é limite. Você pode criar N minorias insatisfeitas, né, e usar elas como massa de manobra. E se perpetuar no poder também, porque a somatória das minorias dá uma maioria que vota em você. Outra coisa que eles usam é agência checadora de fatos. Então, qualquer semelhança com o Ministério da Verdade é mera coincidência. Olha, não tenho muito o que comentar, mas o nominho da moda de fake news é o boato, que sempre existe o boato, e ele deve ser combatido não com uma agência checadora de fato, mas com a maturidade do receptor da notícia, de não acreditar em tudo que dizem. Vai comer picanha, por exemplo, né? E com desmentimento, usando fatos e bons argumentos. Você desmente isso aí, né? Então, será que a velha mídia, o poder público está preocupado com as fake news? Ou com as notícias verdadeiras, mas comprometedoras para eles? A quem deve ser dado o monopólio da verdade e da virtude, né? Outra coisa perigosa também é os CBDCs. No Fórum Econômico Mundial, foi mencionado que até 2030 o dinheiro físico será substituído pela Central Bank Digital Currency, moedas digitais de bancos centrais nacionais, utilizando a tecnologia das blockchains, assim como os bitcoins. Elas serão, contudo, controladas pelo poder público de cada país, pelos bancos centrais. O cidadão vai trabalhar, ele vai ter o dinheiro digital depositado no banco. Contudo, ele só vai poder usufruir desse crédito digital se ele andar na linha. Tem que andar na linha. E aí é que entra as subjetividades. O que é andar na linha? O que é andar na linha? É não poder consumir proteína animal, é ser obrigado a implantar um chip para localizador, inocular um imunizante, bater palmas por mais de uma hora seguida para um grande líder. O que vai ser? Eu não sei. Mas, não vão perder esperança, não. Até porque o Papa Francisco, o líder do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, Klaus Schwab, informou que a população do planeta até 2030, né, não vai ter nada, mas vai ser feliz. Vai ser lindo. As pessoas trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana, morando em minúsculos apartamentos governamentais públicos com desconhecidos, cidades cercadas de pedágios urbanos caríssimos, câmaras de monitoramento vigiando todo mundo, consumindo só proteína vegetal. Vai ser lindo, vai ser lindo. Mas e os governantes? O Papa vai derreter o ouro do Vaticano? Vai dividir entre as pessoas? Não. Eles são iluminados, eles são melhores que nós, segundo eles. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter ilhas paradisíacas, mega propriedades.
Porque por eles serem evoluídos superiores para eles estarão acima da igualdade que eles pregam para o resto da população do planeta.